data center, ele hoje é uma construção que tem se tornado cada vez mais frequente com o invento aí da inteligência artificial, todas as tecnologias que estão cada vez mais embarcadas na internet, em nuvem. Então, precisa de ambientes que consigam operar todos esses sistemas, né? E o data center, ele é basicamente isso. Basicamente, quando a gente fala de um centro de dados, o risco ali principal está na proteção de ativos, né? Proteção de dados. Então, se você tem uma situação de incêndio, a perda financeira que isso pode trazer com a parada desse data center, ela é gigantesca. E não só a perda financeira, mas a própria perda de dados. Então, a gente está tratando ali dados sensíveis, etc., que as empresas elas têm uma confiança de colocar dentro desse data center, por exemplo. Então, o Firestop ele vem justamente para compartimentar, como a gente já conhece, mas no data center ele é ainda mais importante justamente por isso. Isso leva muito também ao ponto da exposição de marca que a gente fala, né? A construtora ela não pode simplesmente deixar a cargo da instaladora, por exemplo, que vai emitir uma RT, pela própria exposição de marca. Então, numa situação de incêndio, o primeiro nome que pode vir à tona ali e ser exposto é justamente o nome da construtora. Eu tenho um convite super especial para você. A Preview Weekend, que é a maior imersão de prevenção e combate a incêndio, já tem data marcada e prévio local. Vai acontecer aqui em São Paulo, dos dias 27 a 30 de agosto. É a maior imersão da América Latina. São 4 dias focados em prevenção contra incêndio, onde você tem a oportunidade de passar 4 dias inteiros junto com os maiores especialistas do setor, os melhores fabricantes, os melhores distribuidores e ainda a melhor prévio comunidade. Então, se você quer fazer parte, se você tem interesse, cada aluno passa por uma entrevista. Então, você precisa deixar seu nome aqui no nosso formulário para que eu, Renata, possa ligar para você quando abrir a próxima sessão de entrevista e fazer a sua entrevista para você fazer parte dessa comunidade incrível que é a Preview Weekend. Fala galera, estamos em mais um Prevcast, o primeiro podcast da prevenção contra incêndio do Brasil. E eu, Renata Dalmolin, host desse Prevcast. Hoje estou aqui com duas mulheres incríveis. Uma que vocês já conhecem, já é figurinha carimbada aqui do Prevcast. E um outro rostinho novo que estará por aqui. Elas vão inclusive explicar por que estão as duas aqui, o que está acontecendo nesse mundo, para falar sobre Firestop. Então a gente vai trazer esse tema específico para data center. Qual é a importância, o que a gente precisa, o que tem que fazer. Então, se você está aqui acompanhando, aproveita, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha esse vídeo com todo mundo. Nós vamos deixar aqui embaixo também as redes das meninas que estão aqui, para elas poderem tirar dúvida de vocês, para vocês poderem ir no LinkedIn, no Instagram, enfim, conhecer um pouco mais desse universo de proteção passiva. E para falar sobre isso, estou aqui com o Ingrid, que agora tem um novo cargo, gente. Gerente de operações. É Gerente isso? de produto. Gerente de produto. Mas não é só gerente de produto, é gerente de produto de onde? De Firestop para América Latina. Para América Latina, né? Tipo, ela tá muito chique. Ela tá. E aqui também vem a Gi, especialista na parte de Firestop. Exatamente. Exato? Perfeito, gente. Antes da gente contextualizar, explica um pouco, antes da gente entrar no nosso tema, Ingrid, explica um pouco o que está acontecendo. Gi, se apresente, porque você é nova por aqui, a pessoa já conhece a Ingrid, mas a Gi é nova. Então já se apresente, explica o que está acontecendo, qual é essa mudança? Bom, eu agora vou assumir a posição de gerente de produto de Firestop para América Latina, vou ficar alocada no Panamá. E a Giovana já tem um background muito grande aqui na Hilt, ela já trabalha há muitos anos na Hilt. E vou deixar você falar um pouco do seu background, Gi. Pois é, eu tô na Hilt já há quase 8 anos, então atuava como engenheira de aplicações e agora assumindo o papel de especialista Firestop a partir desse ano. Então, a gente vai poder incomodar bastante a Gi, porque a Ingrid agora vai estar longe, né? Vou botar um WhatsApp de distância, um e-mail de distância. Já poder continuar incomodando? Um voo de distância. Gente, um dos temas que vocês trouxeram, né, trouxeram como uma proposta para o Prevcast, foi trazer a ideia do Firestop para data center. Mas o que é isso? Eu acho que primeiro a gente pode até começar no... Quando falamos a palavra, né, o conjunto data center, o que a gente está falando? O que de fato é? Para não ter, eu acho que isso é, eu acho que aquilo é. Então, o que de fato é data center e qual que é a importância de ter Firestop nessas áreas?
Quer falar? Eu falo, pode seguir. Bom, o data center, ele hoje é uma construção que tem se tornado cada vez mais frequente no Brasil, com o invento aí da inteligência artificial, todas as tecnologias que estão cada vez mais embarcadas na internet, em nuvem. Então, precisa de ambientes que consigam operar todos esses sistemas, né? E o data center, ele é basicamente isso, é um grande local ali que armazena dados, que faz todo o processamento desses dados voltados para toda essa tecnologia digital que a gente tem enfrentado hoje em dia. Então, essa é a principal função dos data centers e a gente tem visto um crescimento exponencial no Brasil desse tipo de edificação. Perfeito. E por que o Firestop é importante? Por que precisa? Basicamente, quando a gente fala de um centro de dados, o risco ali principal está na proteção de ativos, né? Proteção de dados. Então, se você tem uma situação de incêndio, a perda financeira que isso pode trazer com a parada desse data center, ela é gigantesca. E não só a perda financeira, mas a própria perda de dados. Então, a gente está tratando ali dados sensíveis, etc., que as empresas elas têm uma confiança de colocar dentro desse data center, por exemplo. Então, o Firestop ele vem justamente para compartimentar, como a gente já conhece, mas no data center ele é ainda mais importante justamente por isso. Eu acredito que vale lembrar que eu acredito que sim, a norma ela não dita especificamente que data center tem que estar 100% compartimentado, né? A norma, ela não é específica para Firestop, né? Ela é uma norma de infraestrutura para data center, mas ela traz em algumas partes, ali, principalmente na parte 2, a necessidade de compartimentação. Então, ela traz todos os requisitos, como que isso precisa ser feito, como que o projetista precisa trazer a especificação. Então, ela é bem detalhada, né? Ela não é focada nisso, mas ela é bem detalhada. Traz essa informação. Sim, inclusive, ela cita a própria norma de sistemas de selagem, que é a 16944. Então, a gente vê que ela está bem atualizada. Ela é uma norma nova, algumas partes dela foram lançadas ano passado, então ela está bem atualizada. Então, ela já traz essa exigência, já coloca, porque uma das coisas que eu ia falar era justamente isso, o projetista, ele não se apegar só no que, mas a NPT não falou. A NPT não trouxe isso tão claro. Mas quando eu li a norma do bombeiro, eu não estava falando isso. Mas entender que existe um outro complexo de normativas que tem essa informação e que já traz isso como uma exigência, uma orientação. Perfeito, exato. Sim. Existem normas que são específicas por áreas de construção, né? Então, existe uma norma específica para subestação, uma norma específica para proteção contra incêndio em hospitais, e existe uma norma específica para data center, que inclui informações sobre proteção contra incêndio, que inclusive a gente não falou o número, né? Que é a norma 22237. Então, essa é uma norma específica de data center e ela traz dentro dela informações sobre proteção contra incêndio. Ótimo. E aí, quando nós falamos de Firestop, o que de fato é? Vamos trazer para um linguajar que qualquer pessoa vai conseguir entender, não só gente técnica. Perfeito. O Firestop, basicamente, a gente está falando de selos, né? Então, soluções que vão ser utilizadas como selos para compartimentar ambientes. Quando a gente fala de data center que tem, por exemplo, mais de um pavimento, a gente vai fazer o fechamento ali das aberturas verticais. Já alguns data centers não trabalham dessa forma. Alguns data centers vão ter somente as barreiras ali, paredes corta-fogo, por exemplo, realmente na horizontal. E quando você tem uma abertura com passagem de infraestrutura, cabos, etc., se a gente está falando de um ambiente que precisa ser compartimentado, né, e precisa atender ali um tempo de resistência requerido pelo Corpo de Bombeiros, essa abertura, ela precisa receber também um selo que vai trabalhar nesse sentido, que vai atender esse tempo requerido, que pode ser 120 minutos, enfim, pode depender aí de acordo com as características da edificação, mas que vai justamente conter a passagem de fogo e fumaça, principalmente. E se a gente parar para pensar, data center o que mais tem é cabeamento. Tem muito cabeamento, tem vários equipamentos que estão interligando áreas, então com certeza vão ter passagens, vão ter aberturas em elementos de compartimentação. E aí é nesse momento que a selagem é tão importante. E aí, é nesse momento que a selagem é tão importante. Qual momento? No momento que começa a arquitetura, no momento que começa o projeto de incêndio, no momento que está pensando em passar os cabos, porque, pelo que eu sei, eu não posso só passar, sei lá, todos os cabos no buraco e falar, e agora, por favor, sela para mim. Tem toda uma área mínima, máxima e etc e tal. Então, qual é o momento que esse assunto tem que ser trazido para a mesa? Olha, eu já falei isso no outro podcast. Tudo começa no projeto. Tudo começa no projeto e não é só um projeto.
Então, tem que ser um projeto bem feito, não é só um projetinho, tem que ser um projeto bem feito. Então, isso tem que ser planejado pensando nas limitações, não só da edificação em si, mas também nas limitações dos sistemas Firestop. Existem dimensões máximas, dimensões mínimas, áreas de exposição, taxa de ocupação, que é justamente isso. Às vezes você abre um buraco pequeno, quer passar todos os cabos pelo mesmo buraco. E às vezes você abre um buraco de 5 por 5, passa 2, 3 cabos. Então, tudo isso tem que ser pensado no projeto dentro das limitações tanto dos sistemas de Firestop quanto dos sistemas de instalação também ali da edificação. E é o projeto que tem que definir isso. A própria norma, como a Giovana disse, ela fala sobre a importância do especificador especificar, né, do projetista especificar corretamente os sistemas de selagem. Então, é importante que isso já venha do projeto especificado, né, e não de uma forma genérica. Não é só falar assim, deve receber selagem. Tem que ser uma especificação detalhada, isso que a norma pede, pelo menos. Então, a gente pode pensar que esse assunto ele precisa ser tratado lá na arquitetura, né? Sim, que é com no certeza. projeto, não é no projeto de incêndio, é no projeto lá da arquitetura, quando começa a ser pensado sobre tudo. Sim, isso inclusive é um ponto importante, porque muitas vezes a arquitetura, ela vai delimitar ali a abertura dos shafts, por exemplo, né? E como a Ingrid comentou, então muitas vezes se você tem um shaft com uma dimensão exorbitante, digamos assim, você precisa pensar na selagem considerando isso. Então, é um projeto que ele vai se complementar. Ele pode iniciar na arquitetura, mas depois, seguindo para os projetos de instalações, por exemplo, também é um ponto de atenção, também pode trazer ali alguns ajustes para que a solução adequada, ela possa de fato atender, né? Que aquele projeto ele seja execuível. Eu acho que esse é o principal ponto. E vocês mencionaram de uma norma 22237. Ela é uma norma de Firestop? Ela é uma norma de selagem? É o quê? Ela é uma norma de data center. Ela traz toda a infraestrutura que tem que ter o data center, tipos de segurança, não só contra incêndio, mas segurança contra acesso, por Geral. exemplo, de pessoas de fora, enfim. Então, ela é uma norma geral que trata de diversos aspectos da construção de um edifício de data center, e dentre esses vários aspectos tem itens específicos de compartimentação, tem itens de proteção ativa contra incêndio. Dentro dos itens de compartimentação ela fala sobre a selagem, então ela fala sobre esses pontos, mas ela não é específica de Firestop. Isso é muito importante, porque vai casar muito com o podcast que a gente gravou com o João Raposo, não sei se você conhece, da ABPP. Aliás, ele já participou do ABPP Café. Ele é um advogado e ele estava falando justamente sobre isso. Uhum. Que, pegou fogo numa edificação e constatam que o projetista fez, é um projeto que não está atendendo. E o projetista fala, mas eu não sabia que existia uma norma específica de data center. Problema seu. Sua obrigação saber isso. Então, trazer isso, foi até algo que a gente comentou muito ontem, até com o Marcos Kahn também, de como existem normas para cada edificação. Não adianta eu pegar só a norma do Corpo de Bombeiro e fazer em cima daquilo, né? É abrir de fato para cada edificação. Então, já é muito importante esse tema, porque dentro dessa norma nós já sabemos que ela fala, sim, de proteção passiva, já traz essa especificação, mesmo que não haja uma norma específica, né, cobrando sobre isso. Sim, exatamente. Inclusive, a gente ouve muito no mercado falar assim, mas a norma é uma recomendação. E realmente a gente não tem nenhum órgão que fiscaliza se aquela edificação seguiu as normas. A gente tem o Corpo de Bombeiros que fiscaliza se a edificação segue os padrões de instrução técnica, normativa técnica. Mas a gente não tem nenhum órgão que fiscaliza se atendeu às normas. Aí a gente ouve no mercado, mas é uma recomendação, só que se entra no meio jurídico, é uma obrigatoriedade. Então, ela é obrigatória de qualquer forma, independente se entrou no meio jurídico ou não. Ontem até uma das coisas que o João falou foi justamente sobre isso, portaria, norma, lei, mas é só de regulamento, não importa. Juridicamente vai ser visto como uma orientação, uma norma que deveria ser seguida. Uhum. Agora, quando a gente fala dessas compartimentações, e aí não só para data center, eu imagino que para data center seja mais sensível pela quantidade de cabo que precisa se passar, mas compartimentação de uma maneira geral já é um tema sensível, principalmente pelo nível de dimensionamento antecipado que ela precisa receber, né? Algo que a gente sabe que não é tão normal, nem tão comum ainda aqui no Brasil. Mas o que faz com que a compartimentação ela se torne tão sensível? Por que ela se torna sensível? E eu até peço para que, eu não sei qual das duas vai responder, mas responda até
pode ser de uma forma técnica, mas depois também tirando do termo técnico, para que as pessoas, sei lá, a pessoa que trabalha no data center, ela entenda o porquê que ela tem que deixar aquela porta fechada. A pessoa que trabalha num prédio, né, sei lá, a tia que limpa o prédio, ela entenda que a porta corta-fogo da escada tem que estar fechada, ela faz parte de todo um sistema de compartimentação. Perfeito. Bom, basicamente, né, quando a gente fala, isso é um ponto super sensível, porque quando a gente fala de Firestop, um dos desafios é justamente a manutenção que vem, não só em data center, mas também em edifícios até residenciais. Então, o que acontece é que muitas vezes o edifício ele é entregue pela construtora, vem morador, etc. E aí começa, por exemplo, a passagem de cabeamentos de internet, de, enfim, outros telecomunicações, que podem sim danificar o selo que está ali. Um grande desafio é que ainda pode ser considerado um assunto pouco conhecido no mercado, principalmente pelos usuários das edificações. Então, muitas vezes, eles batem o olho ali e talvez não conhecem, não sabem, né, o porquê que aquele selo, e nem identificam aquilo como selo, não sabem por que está ali. Um ponto super relevante que a norma traz, por exemplo, não só a norma de data center, mas também a norma de ensaio, é o uso da etiqueta de identificação daquele sistema. Então, isso é super importante, porque quando a gente utiliza uma etiqueta, identificando ali o que está sendo aplicado, quem foi a empresa instaladora, qual foi a data, etc., quem bate o olho naquilo, consegue ter um pouco mais de informação sobre aquela configuração que ela está vendo ali, por exemplo, dentro de um shaft. Por que isso é importante? Já traz um pouco mais de conhecimento para que você entenda, né, ali um pouquinho dessa importância. Esses desafios, eles acontecem tanto no edifício comercial, residencial, quanto no data center também. Então, acho que aí está um ponto de atenção, para que a gente consiga atender itens da norma, como é o caso da etiqueta de identificação, mas também que a utilização daquele edifício, ela possa acontecer com esse conhecimento. Eu acho que é até um ponto relevante dentro do mercado, né? Para que a gente consiga levar cada vez mais esse assunto para pessoas que não são do meio da construção civil, por exemplo, né? Para que elas consigam também ter um pouco desse conhecimento e saberem dos riscos que podem ocorrer no momento em que ela está ali numa situação de incêndio. Então, respondendo a sua pergunta, né? Por que é importante? Por que ela precisa manter aquele selo ou manter uma porta corta-fogo fechada, por exemplo? Basicamente, para a gente conseguir conter, como a gente falou no início, chamas, mas principalmente a fumaça. A fumaça é um grande vilão, né, dentro dessa situação de incêndio. A gente sabe que em diversas situações anteriores de incêndio que já vieram a acontecer, o número de mortes, ele se dá muitas vezes, ele é muito maior pela asfixia da fumaça, e não por contato com a chama. Então, esse é o principal ponto, né? A gente está falando aí em um edifício residencial comercial, pela proteção de vidas, né? No data center é um pouco distinto, a gente está falando muito mais pela proteção, principalmente de dados, não que também não tenha o risco aí de vida numa situação de incêndio. Perfeito. Quer complementar? Não, eu só ia trazer uma informação. Teve um estudo de 2021, eu não me recordo agora de onde era o estudo, mas cerca de 62% das mortes em incêndio são causadas pela fumaça e não pelo fogo propriamente dito. E no data center, a gente tem uma questão também com os equipamentos, que muitas vezes a fumaça danifica o equipamento a ponto de realmente estragar ele e ele não poder mais ser utilizado. Então, ele é sensível a micropartículas também, que podem ser levadas em uma situação de incêndio. Então, às vezes o incêndio aconteceu aqui, não queimou o equipamento lá, mas danificou ele por conta de películas que a fumaça levou. Então, num data center, a barreira ali do fogo e da fumaça é tão importante quanto em qualquer outro tipo de edificação. Eu acredito que vale a pena lembrar, né, só pra gente deixar bem claro, que quando a gente fala de Firestop, é justamente pensar em uma parede que está dificultando, impedindo que o fogo passe de um lado para o outro, onde você vai fazer um furo, e esse furo ele pode se tornar uma chaminé para o outro lado, mas com o Firestop você vai conseguir controlar isso para que não passe, né? Então, de maneira clara e assertiva, basicamente é isso, e por isso não pode ser furado, porque uma coisa que a gente vê mas a parede é tão grande aqui que um furo vai mudar. Uhum. É igual um balde, né? Se eu quero manter o balde cheio, eu não vou conseguir se ele tiver um furo. É o mesmo princípio da parede corta-fogo. Eu não vou conseguir compartimentar, eu não vou conseguir segurar o fogo em um determinado ambiente se ela tiver um furo. Independente do tamanho desse furo. Pode acontecer que vai passar mais rápido ou mais devagar, assim como um furo no balde, dependendo do tamanho dele. Mas segue o mesmo princípio. E até, Ingrid, é importante
ressaltar que a gente tá falando de uma parede, de uma porta, seja lá o que for, mas é todo um sistema, né? Só a parede em si, só ela não resolve se não tiver a porta onde tem abertura, se não tiver fire stop, se não tiver a selagem em cima. Então é entender que, de fato, a proteção passiva ela não é elementos solitários. Individuais. É sempre um sistema completo. Inclusive, quando a gente vai especificar um sistema, é olhado qual é o substrato, porque não adianta eu usar um produto que ele só tem aprovação para concreto, em uma parede de concreto, e aí eu pego e aplico ele em uma parede de aço, ou numa parede de drywall. O sistema como um todo, ele tem que ter sido ensaiado junto, porque eles podem reagir ali numa situação de incêndio e comprometer o desempenho do outro. Então, o sistema ele é ensaiado com tudo, o substrato mais a selagem. E também o que está passando no interior. Eu não posso ensaiar uma abertura cega, sem nenhum elemento passando, e chego na hora e aplico com uma eletrocalha. Eu preciso ensaiar o sistema, inclusive a 16944, ela fala que o sistema que vai ser aplicado, ele tem que ter sido ensaiado de uma forma que ele seja representativo à realidade. Então, eu não posso fazer um ensaio, um fechamento sem nenhuma passagem e sair aplicando em abertura de 2x2 com um monte de cabo passando. E quando a gente fala em data center, quais são os maiores erros que a gente encontra falando principalmente de Firestop? Erros. Bom, a gente tem um problema que, assim, muitas vezes, por conta dessa falta de planejamento, é pensado muito no custo depois, no final. Não foi planejado, então eu preciso fazer a solução mais barata. E muitas vezes aquela solução mais barata não vai atender exigências superiores que talvez aquele data center tenha. Então, muitos desses data centers, eles têm uma seguradora associada, por exemplo, que pede que o sistema tenha uma aprovação X. E muitas vezes essa aprovação, ela é um pouco mais cara do que uma aprovação mais simples. E aí que acontecem os erros. Já aconteceu de executar de uma certa forma, que era a forma mais barata, e depois a seguradora falar assim, não, eu não aceito esse sistema, eu preciso que seja um sistema X. E aí substitui todo o material. No final saiu bem mais caro, porque pagou 2 sistemas no final das contas. Tem um ponto também com relação à manutenção, né? A manutenção e passagem de novos cabos no data center ela é muito mais frequente do que um edifício residencial comercial. Então aí está um desafio, porque algumas empresas elas podem estar habituadas a trabalhar dentro do residencial comercial, por exemplo, que tem um nível de dificuldade inferior ao data center. Então quando a gente pensa em manutenção, aí é exatamente esse o ponto. Então assim, quais são as soluções disponíveis no mercado que conseguem trazer uma manutenção facilitada? Então existem alguns itens, né? Dentro da Hilt mesmo a gente trabalha com alguns elementos que você consegue trazer o selo, mas também ter uma passagem de cabos facilitada, enfim. Então dá pra gente pensar um pouco nisso também. E por isso o projeto é importante, porque a fase ideal para pensar nisso é na concepção do projeto. Ontem, gravando com o Marcos Kahn, a gente estava falando sobre como algumas vezes a compartimentação ela não é sugerida, ou ela não é levada a sério, ou ela não é dimensionada pelo medo, ou às vezes pela falta de conhecimento de se pode, se precisa, se etc. Ou pelo medo de que, não, se eu compartimentar aqui eu vou ficar engessado para sempre, eu não vou mais poder expandir, não vou poder fazer mais nada. Data center tem bastante mudanças, né? Seja de layout, de ampliação e etc. Como é feito isso? Como que funciona essa gestão para que a minha compartimentação ela continue protegida? Vai depender muito do sistema que é utilizado a princípio. Então, até voltando um gancho ali do que eu estava comentando agora. Se a gente trabalha com sistemas que têm uma manutenção facilitada, e nesses sistemas eu vou citar um sistema da Hilt, por exemplo, que a gente trabalha, que é o Speed Sleeve, que é uma luva que você consegue abrir e fechar. A gente até trouxe ela aqui porque é bem interessante. Você consegue abrir, então vamos pensar que isso aqui está posicionado numa parede ou mesmo num shaft, e aqui a gente consegue ter a passagem de cabos, né? Então você passou cabos aqui, beleza. No momento que você vai fazer uma manutenção, passagem de um novo cabo, você consegue abrir, né? Ou fechar essa luva. Então aqui por dentro a gente consegue ver essa luva abrindo e fechando, ela tem um sistema aqui, né? Dá pra mostrar direto pra câmera aqui, ó. Que tá aberto, a gente consegue passar um cabo, e aí eu fecho ele. Então eu consigo, a manutenção, como ela disse, fica muito mais fácil. É muito simples eu passar o cabo, eu não preciso
fazer um buraco, passar o cabo e depois passar um selante em qualquer fresta que tenha ficado ali. Exato. Agora, bom, não utilizei esse sistema. Utilizei um sistema que não me permite uma manutenção tão específica como é esse caso. Nesse caso, você tem as possibilidades também, mas aí precisa de um cuidado muito maior. Entra no que a gente estava falando do conhecimento, de você refazer esse selo e tudo mais. Então, aí precisa de uma atenção, um cuidado um pouco maior nessa situação. Até, só trazendo um gancho também, dependendo do sistema que você utiliza, você consegue reutilizá-lo em outras aberturas. Então, vou dar um exemplo. A gente tem aqui o Cable Transit System, né, que é um sistema de passagem de cabos, que eu instalei ele numa parede. Está instalado, essa parede vai ser desmontada, a gente vai construir essa parede em outro lugar. Eu consigo desmontar as peças, levar para esse outro lugar e reinstalar lá. Então, eu consigo aproveitar a maior parte das peças. Talvez o frame, que é soldado, não no primeiro momento. Mas todo o restante dos módulos eu consigo usar. A gente tem também os blocos que a gente pode reaproveitar. Obviamente, alguns que a gente precisou cortar, que teve algum ajuste, que foi passado algum selante, a gente não usa. Mas se a abertura tiver um tamanho significativo, a gente consegue reutilizar esse bloco depois também. Então, se prevê esse tipo de mudança que vai haver no futuro, esse bloco ele pode auxiliar nessa questão e até diminuir o custo depois para fazer a selagem nessa outra abertura. E qual que é o cuidado com isso? Por exemplo, quantas vezes eu posso desmontar e montar? Como é que eu sei que ele ainda continua sendo válido? A mesma coisa... Como que é o nome desse outro sistema? Esse aqui é o Speed Sleeve. O Speed. Como que eu sei que ele continua fazendo efeito? Sei lá, aconteceu um incêndio na edificação, mas ele continua igual. Como é que eu sei que tá tudo certo? Bom, que ele não foi afetado? Vou falar do Speed Sleeve, né? Se eu tô girando aqui, mas ele não tá fechando a abertura, eu já tenho um problema. A hora que eu passei um cabo novo, eu fechei, eu não posso ver frestas. Se eu giro e essa fresta continua ali, tem alguma coisa errada. Esse daqui é um sistema muito simples de trocar, porque ele é fixado sob pressão. Então, ele vem uma flange aqui que a gente gira nos dois lados e ele é pressionado ali na parede. Preciso trocar? A gente consegue abrir essa flange e retirar. Né? Obviamente, aí depende também da facilidade de remover os cabos que estão passando ali dentro. Mas, basicamente, é isso. A gente tem que ver se o sistema está ficando com alguma fresta ou não. Da mesma forma, o Cable Transit System. Na hora que eu retirei, alguma peça ali ficou colada, não está saindo, poxa, é bom descartar aquela peça e pegar uma peça nova. Mas, se ela saiu ali inteira, você vê que não ficou colada, não está apresentando nenhuma falha na estrutura dela, a gente pode reutilizar sim de novo. E considerando isso, igual aqui a gente falou muito para cabos, qual que é a maior diferença quando a gente está falando de Fire Stop para data center e para comercial e residencial? A Gi comentou muito que o nível de dificuldade é diferente. O que muda de fato? Acredito que quando a gente fala de data center, é justamente a densidade de cabeamento que nós temos ali. Então, isso pode trazer... Na verdade, o que acontece, né? O selo corta-fogo, a solução que vai ser utilizada, ela vai variar, ela pode variar de acordo com a infra que está passando. Então, se a gente está falando de hidráulica, a gente vai trazer uma solução. Se estamos falando de cabeamento, outra. E assim por diante, barramento blindado, uma outra solução. Então, é isso que difere, né? Acontece que no residencial comercial, são aplicações um pouco mais usuais, né? Quando a gente fala aí de hidráulica, por exemplo, então a gente tem a fita intumescente, que vai em volta do tubo plástico, porque esse tubo plástico ele vai derreter e vai abrir uma chaminé ali, basicamente. A fita intumescente, ela expande, né, o volume e tampa essa abertura pelo tempo requerido. Então, esse é um ponto. Digamos assim que são soluções um pouco mais usuais, né? Data center acaba sendo, hoje, dentro do Brasil, um segmento relativamente novo, um segmento que está em crescimento, né? Então, esse é o ponto de atenção, porque talvez muitos desafios que hoje no residencial comercial já sejam conhecidos, no data center ainda está nessa fase um pouco mais inicial, quando fala de selo. Exato. Uhum. E também a própria dificuldade do tamanho das aberturas, a localização das aberturas, né? Então, num residencial comercial, a gente tem uma abertura no nível da laje ali. Mas você vai num data center, muitas vezes você tem uma abertura enorme que está 4, 5 metros de altura. Então, também existem essas dificuldades de instalação, de equipamentos específicos que você precisa para poder fazer aquela instalação. Então,
é outro segmento, outro mundo. E até falando sobre isso, no caso do Firestop, de quem que é a responsabilidade? Porque o projetista, ele deveria colocar no projeto que precisa, mas, por exemplo, um projeto legal, ele não pede marca e especificações detalhadas. Vamos supor que ele faça um projeto executivo, direcione uma marca, mas o cliente escolheu outro e quem instalou baseado... Eu sempre fiz assim. Aonde que está a responsabilidade disso? Essa é uma ótima pergunta, porque isso gera realmente muita dúvida, né? Quando a gente olha para a legislação, então aqui a gente está falando da norma de data center, existe a norma de ensaio, e existe também o decreto, vou citar aqui o decreto de São Paulo, que trata sobre esse tema, e ele traz as responsabilidades muito claras para todos os envolvidos dentro desse sistema, né? Então ele traz ali a responsabilidade compartilhada do projetista, do fornecedor, do instalador, da construtora. No data center nós temos também os owners, né? Então as grandes empresas que estão ali investindo nessa construção. Então, o decreto é um dos exemplos que a gente pode trazer sobre essa questão de responsabilidade compartilhada, porque, de fato, cada um desses participantes, eles entram em etapas distintas. Então, não adianta que o projetista traga a melhor especificação possível e o instalador, no momento da execução, ele faça uma troca de solução, porque ele acha que é melhor. Ontem eu estava conversando com um parceiro nosso projetista e a gente falou muito sobre o desafio da reengenharia. Isso é um baita problema, né? A reengenharia, ela pode ter benefícios, mas muitas vezes ela acaba possibilitando mudanças num projeto ou numa execução por algumas pessoas que estão ali que não têm o contexto completo, que não conheceram o projeto por completo, que não entenderam o porquê de certos dimensionamentos. Então, isso pode acontecer e acontece muito. Eu acho que esse é um dos grandes desafios aí quando a gente fala desse tema. Complementar? Não, acho que está muito bem colocado pela Giovana. Gi, quando você fala de reengenharia, o que exatamente você quer dizer com isso? Tá. Eu vou trazer um exemplo aqui voltado para instalações e que pode interferir no Firestop, que é um dos exemplos que eu estava conversando com esse colega, sobre dimensionamento mesmo de tubulações. Então, ele me comentou, Giovana, poxa, eu estava aqui desenvolvendo meu projeto de hidráulica e nesse projeto ele tinha a necessidade do selo Aqua e por conta disso a gente precisou trabalhar com dimensionamento aí com tubulações de diâmetros maiores, basicamente. Quando isso foi para a obra, pelo conhecimento prévio, né, que a obra tinha, poxa, mas eu nunca trabalhei com esse tipo de diâmetro para essa aplicação, isso não faz sentido, vou usar o que eu sempre fiz, sem consultar o projetista, sem buscar mais informações, e fizeram isso, toda essa... Basicamente é um nome bonito para falar jeitinho. Fizeram todas essas mudanças até o 16º pavimento. E, poxa, se a gente olha para o Firestop, isso já implica numa grande mudança, né? Isso já pode interferir no selo que vai ser utilizado ali. Então, num exemplo bem comum, é um pouco disso que acontece. Entendi. Não, isso... Agora sim, eu fiquei, gente, reengenharia. Será que... Eu falei, tá, jeitinho de que eu sempre fiz assim. No popular, jeitinho. Baseado em vozes da minha cabeça, assim, funciona. Isso. Exato. Tá bom. E o que, só acrescentando uma coisa, né? O que acontece? Muitas vezes, aquele instalador que está acostumado a fazer obras residencial comercial, recebe uma cotação ali de data center. E aí ele faz a cotação da forma como ele está acostumado a fazer no residencial comercial. Porém, muitas vezes não está seguindo exatamente aquele padrão que foi pensado com base em tudo que foi planejado ali lá no projeto, né? Ou às vezes, de acordo com as diretrizes específicas do dono ali do data center, que às vezes vem dos Estados Unidos ou de outros locais, que vem uma diretriz específica que é diferente do que a gente está acostumado no residencial comercial. Então, a engenharia, na hora que está contratando, ela tem que se atentar se o que a empresa de instalação está ofertando ali está realmente de acordo com o que foi projetado, né? Na verdade, aí a gente entra no leque extremamente falado com frequência, que é a especialização, né? Exato. Realmente saber se a empresa é especializada naquilo, ou minimamente, talvez, não vai ter empresa especializada exatamente nisso naquela região. Mas, poxa, que tenha sede do conhecimento, então. Que ela vá entender, que ela vá atrás de norma, que ela vá, de fato, esmiuçar aquele projeto, e não uma proposta de valor baseado em eu sempre fiz assim, né? Exato. Agora, como que a gente garante que as soluções oferecidas, pensadas, dimensionadas, instaladas, estão realmente conforme a norma? Como a gente garante que o que foi instalado esteja de acordo com a norma?
Bom, isso daí depende muito de um acompanhamento da construtora, né? De verificar se o que foi projetado foi o que foi orçado e acompanhar a execução daquilo, né? Não adianta a construtora falar assim, não, ele vai emitir RT, então a responsabilidade é dele. Não, ela tem a responsabilidade legal de fazer uma verificação, né? Então, muitas construtoras têm um departamento de qualidade que está ali dia a dia verificando o que está sendo instalado. E, nesse sentido, a Hilt pode, inclusive, ajudar, né? Caso os produtos sejam da Hilt, a gente pode fornecer uma FVS, que é uma ficha de verificação de serviço, que mostra, ó, esse sistema é instalado dessa forma, tem que ser verificado isso ou aquilo. Então, muitas vezes o fabricante pode oferecer isso para a construtora fazer a verificação ali da instalação e garantir que aquele sistema tenha sido bem instalado. Não ficar só à mercê da RT que aquela empresa está assinando. Mas cabe a ele também a responsabilidade legal, porque é como a Giovana falou, o decreto fala que a responsabilidade é de todos, é uma corresponsabilidade. Então, ele tem que verificar também se a instalação está seguindo os padrões técnicos. Inclusive, isso leva muito também ao ponto da exposição de marca que a gente fala, né? A construtora, ela não pode simplesmente deixar a cargo da instaladora, por exemplo, que vai emitir uma RT, pela própria exposição de marca. Então, numa situação de incêndio, o primeiro nome que pode vir à tona ali e ser exposto é justamente o nome da construtora. Então, querendo ou não, é também uma proteção de interesse, que deve ser, né, de interesse da construtora, proteger não só vidas e o patrimônio, mas também o próprio nome. Isso é um tema super sensível, né? A própria reputação, né? Exato. Agora, até entrando nesse tema, Firestop no final das contas. É bem óbvia a minha pergunta, mas é justamente para vocês esmiuçar, tá? E provocar. É custo ou é investimento? É uma boa pergunta. Bom, acho que dentro de tudo que a gente já colocou aqui, não tem como dizer algo diferente, né? Que não seja investimento. O Firestop, muitas vezes, ele é invisível, né? Ele é um elemento invisível até que ele seja necessário. Então, na situação de incêndio, é ele que vai conter a situação que a gente falou ali sobre propagação de chamas e fumaça. E o que acontece muitas vezes, a gente pensa que não vai acontecer, né? Pensa que não vai ter uma situação de incêndio. É muito comum a gente lembrar do edifício Joelma, que aconteceu há muitos anos atrás. Mas se a gente for olhar para o noticiário, vira e mexe, a gente vê uma situação, né? Então, o quanto que um Firestop ele não poderia ser utilizado ali, de fato aplicado, e ter realmente apoiado em salvar vidas, etc. Então, basicamente, sim, né? E aí eu volto à pergunta, né? Um seguro de carro, um plano médico, ele é custo ou é investimento? Ele é investimento, porque diante de um sinistro, você está garantido ali por algo, sim, né? Então, ele não é um custo. Obviamente, enquanto não acontece nada, ele parece ser um custo. Mas a hora que acontecer alguma coisa, você fica tranquilo, você se sente tranquilo, sim, porque você fez o que você tinha que ter feito com antecedência. A mesma coisa é o Firestop. Ele é um investimento, e aí a importância dele ter sido bem feito, porque você já está fazendo um investimento, então tem que ser um investimento correto, porque se você fizer um investimento, não, vou fazer só um investimentozinho ali, vou pagar mais barato, você gastou dinheiro, aí foi custo, porque você gastou dinheiro à toa. Então, o Firestop ele é um investimento, porque imagina para um data center se acontece um incêndio e se propaga por todas as áreas. Às vezes você tem um data center que cada área é alugada por uma determinada empresa. E aí acontece um incêndio em um desses locais e se expande para todos os outros. Poxa, qual é o custo daquilo, né? Qual que é o custo de ter aquele ambiente parado? Não só o custo de ter que reconstruir, mas qual que é o quanto aquelas empresas estão deixando de ganhar por dia porque aquele equipamento está paralisado. Então, você tem a questão dos lucros, os lucros cessantes que você perdeu ali e que, com certeza, isso daí ultrapassem muito o investimento que você faz em drywall. E até entrando nesse tópico um pouco mais a fundo, fica nessa ideia de, é custo, é investimento, é que nunca aconteceu, sempre fiz sem, etc e tal. Só que a gente sabe também que muito desse sentimento, ele vem, primeiro, pela falta de conhecimento e de entender, né, a consciência da importância, mas segundo, porque, infelizmente, também temos muito produto não certificado sendo comercializado. E aí a pessoa vai lá, ela compra o mais barato, ou enfim, ela usa, não funciona nada, então pronto, o Firestop não funciona, não presta, não preciso. Como que pode ser
o processo de compra de uma empresa para confirmar que aquele produto ele realmente é certificado. Por quê? Porque, gente, fazer um site e colocar logo da certificadora é, assim, bem fácil, né? Tipo, a gente consegue, no final do dia, ter um. Mas e como que... E aí, muitos setores de compra acabam entrando no site, viu que tem todas as certificações. Ah, beleza, é confiável. Mas como saber se, de fato, aquela empresa é confiável? Pode seguir. Então, quando a gente fala de certificações internacionais, essas certificações são de domínio público. Então, você consegue entrar no site dessas certificadoras e verificar se aquele item específico que está sendo orçado, ele possui realmente a certificação. Mas mais do que isso, né? Infelizmente, a gente vê isso em várias áreas, não só na proteção contra incêndio. Às vezes, você tem um determinado produto que ele é sabor, aquele produto, né? Ele tem ali um nome parecido, mas ele não é exatamente o mesmo produto. Desculpa a referência. Mas é porque às vezes você tem coisas que são parecidas e parece ser realmente aquele produto e na verdade não é. Então às vezes o nome é parecido, mas muda alguma coisa ali. Então é sempre importante olhar na certificação se é exatamente o mesmo produto. Qualquer letra a mais que você tenha no meio do nome, você já eliminou ali, você já tirou, aquele produto já não é mais certificado. Ele tem que ser exatamente o que está na certificação. O nome do produto, o código do produto, né? Isso é extremamente importante. Isso quando a gente fala de certificações e tal. Quando a gente fala de ensaios nacionais, por exemplo, os ensaios nacionais eles não são públicos. Mas cabe ali ao projetista solicitar uma comprovação ali para o fabricante. Às vezes os fabricantes têm algumas restrições com relação ao envio desse ensaio, mas ele pode ali fazer uma reunião e te mostrar ao vivo, ó, a aprovação está aqui e tal, após a aquisição do produto, assinatura de um NDA, esse documento pode ser enviado. Então existem essas formas de conseguir documentações que nesse caso não são públicas, mas se for uma certificação internacional, ela é pública, qualquer pessoa consegue entrar, fazer um cadastro e ter acesso às certificações. Quer complementar? Perfeito. Agora, vale ressaltar que mesmo que tenha sido feito teste, certificação e etc e tal, foi feito baseado na montagem de um sistema que seguiu determinado passo a passo. Exatamente. Eu não posso pegar um produto e falar assim, esse produto aqui ele é certificado para shaft elétrico. Eu não posso usar ele em hidráulico. São aplicações diferentes. Eu costumo até comparar, assim, eu não posso pegar um capacete que tem aprovação para resistência ali e tal, tem todos os códigos ali, eu não posso colocar ele no pé, porque ele não é para o pé, ele é para a cabeça. A selagem é a mesma coisa, eu ensaiei um sistema, ele tem que ser aplicado para aquele sistema específico. Perfeito. Agora, quer complementar alguma coisa, Gi? Perfeito. Para a gente encerrar, 3 indicações para quem for projetar data center. Pode ser 3 de cada, para ser bastante. Boa sorte para vocês, quem for pensar. Vou deixar você ir primeiro, eu fico com a parte mais difícil, vai. Legal, eu acho que, 3 indicações. A primeira, minha, é conhecimento das normas disponíveis no mercado. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Então, assim, o que tem disponível, o que eu posso utilizar como base, o que essa norma está falando, enfim, para que você possa seguir isso. A segunda é o senso de responsabilidade. Eu acho que isso ainda é muito importante. Infelizmente, a gente encontra no mercado situações em que esse tema ele é negligenciado no sentido de que essa responsabilidade não é totalmente minha, quem tem que ver isso é a construtora, quem tem que ver isso é a instaladora, e não, a gente já falou aqui que não é bem por essa linha que se deve seguir, né? E o terceiro é, complementando aí o que a própria Ingrid falou, esse produto, ele vai ser eficaz? Eu vou conseguir aplicar isso de fato na obra? Ele vai ser execuível? Ele vai ter as certificações e toda a documentação necessária? Então, eu acho que essas são 3 aí verificações super importantes. E essa de certificação é super importante. Eu gostei muito da sua pergunta. Porque por que a certificação é importante nesse tema? Porque é a única comprovação que você tem de que o sistema vai funcionar. Então, ela é o primeiro documento que tem que ser analisado depois da norma. O primeiro. Então, acho que, se eu fosse resumir, seria isso. Ela complicou para mim, tem que ser 3 mesmo, não pode ser 1, 2. Bom, eu falaria assim, primeiro, você não está só, né? Peça informações para o fabricante. Eles estão disponíveis para poder auxiliar nessa parte. Então,
poxa, eu tô com uma obra aqui, eu consigo fazer uma abertura de 2x2? Existem sistemas que podem ser utilizados para selagem desse tamanho de abertura? Não pode? Então, busca a informação, né? Não só a informação ali da norma, mas a informação também dos fabricantes, né? Segundo, né? Olhe bem o projeto, né? Vê em detalhes o projeto, não só uma nota ali superficial, né? Ou muitas vezes o projetista ele está fazendo uma obra, ele está fazendo um projeto para uma empresa multinacional, internacional. Ela às vezes tem padrões específicos com relação até a produtos que são homologados. Então esteja atento a todas essas questões para poder atender tanto a questão de quem é o dono ali, quanto as questões normativas. E num terceiro, a instalação. A instalação é extremamente importante, porque às vezes está muito bem projetado e chegou na hora a instalação foi mal feita. Então, assim, contratem empresas que realmente saibam fazer, né, como você tinha dito, né, não adianta, não posso chamar qualquer empresa para fazer o sistema de selagem, ela precisa de uma mão de obra qualificada, não porque ela é difícil, mas porque ela é extremamente importante. Então, quem estiver instalando tem que instalar com um nível de detalhes muito minucioso, porque qualquer coisa que ele faça errado pode comprometer o desempenho do sistema. Então, estejam atentos também à mão de obra que está sendo contratada e façam uma verificação de qualidade ali, de execução também daquilo que foi instalado, se está seguindo os padrões que foram projetados. Acho que é isso. Muito bom. Ela conseguiu fechar com chave de ouro, né? Perfeito. Gente, muito obrigada pelo tempo de vocês, obrigada por compartilhar conhecimento. Onde que o público do Prevcast encontra vocês nas redes sociais? Bom, vou compartilhar meu LinkedIn, que acho que é onde eu consigo compartilhar maiores informações assim, sobre esse tema. Meu nome é Giovana Marchioretto, um pouquinho complicado. A gente vai pôr aqui. Mas a gente coloca aqui, com esse mesmo nome, dá para procurar lá no LinkedIn, eu tô por lá. Eu também, através do LinkedIn, Ingrid Meres. O Meres parece difícil, mas não, é simples, M-R-I-S, acabou. E Ingrid, simples também. Senti uma cutucada. Viu, né? Gente, é isso. Muito obrigada mais uma vez. Galera que tá no Prevcast, esse foi mais um Prevcast. Se você não curtiu, comentou, compartilhou, aproveita e faz isso agora. Não esquece de ir lá no Instagram do Prevcast, porque agora o Prevcast tá com o Instagram exclusivo. Então aproveita, vai lá acompanhar todo o conteúdo que tem. E sexta-feira que vem, ao meio-dia, a gente encontra você aqui novamente. O evento que se impacta é o conjunto da obra que faz o espetáculo. A energia e a vibração que essa galera tem de estar aqui 4 dias, da quinta ao domingo, das 8 às 8, 12 horas sentados, buscando conhecimento para elevar a segurança contra incêndio no país, é fantástico. Isso me pega muito. Como representante da FAMAC, a gente patrocina a Prevweek por causa do movimento. As 80 pessoas estarem reunidas para salvar vidas, é isso que faz a diferença, essa somatória de força. A gente veio, passou 4 dias aqui trancadas, só ouvindo prevenção de incêndio. Se tá aqui, com certeza, é que tem um amor pelo que faz. Então, para nós, no MAC, participar da Prevweekend é realmente trazer o nosso valor e fixar uma bandeira que a gente tem muito para levar a conscientização, para gerar o movimento, para mostrar que não é um tema e sim uma causa e levar isso para a galera de fora.
Jota, quando ele disse que o ponto ótimo, ele é móvel. E toda vez que eu venho para a Prev, a sensação que eu tenho é que o ponto móvel, ele não anda, ele corre. Então ele se torna lá na frente. A necessidade, a vontade de correr, de avançar, para elevar esse nível da régua, sobe muito. Meus 30 anos de carreira, se não for para isso aqui, eu deveria pegar meu banquinho e sair de filme. Não funciona. Chama do Alfire pra cuidar da prevenção! Então, sargento, muito obrigado. Seu trabalho é um exemplo nacional. Olha os nomes que vieram aqui. Aí você pega uma sargento que tá dando de tudo pra ir pra escola. Aí você pega um coronel que tá montando um evento e ele sai de lá pra vir aqui falar com vocês. Aí eles já fazem uma collab. Não tem como não se emocionar. A gente precisa acreditar muito na prevenção. Porque aqui eu tenho pessoas de 17 anos que nem começou uma faculdade de engenharia ainda, que vai entrar. E eu tenho alguém que tá no mercado há muito tempo, também vindo para essa consciência, também olhando e falando, caraca, Não tem como a gente querer liderar times, equipes, se a gente não se autolidera. a Prev World, a ideia dela é juntar, sim, os melhores. É escolher a dedo. É escolher quem tá aqui pela causa, não é pelo dinheiro. Não tem como você pôr valor na vida das pessoas que estão sendo salvas.